Irmãos, boa noite a todos vocês, que o Senhor possa te abençoar de forma especial. Nós ainda estamos com os nossos corações gratos a Deus pelo final de semana passado que Ele nos deu e por tudo aquilo que Ele tem feito conosco, pela sua fidelidade, pelo seu cuidado, por tudo aquilo que Ele tem realizado em nós, através de nós. Amém? Deus abençoe você que está pelo Facebook, Instagram, YouTube. Deus possa te abençoar poderosamente. Amém? Eu vou falar hoje de um tema que muitas vezes você fala assim, eu tenho, mas não sabe qual é o tipo que é. Então você fala, não, eu tenho para isso. Não, eu tenho, imagina. Meu coração é cheio disso. Mas você não, de repente não sabe como é que ela funciona, quais são as características dessa parte da sua vida de um cristão que você é. Nós vamos falar hoje sobre a fé, os tipos de fé que nós devemos ter, ou os tipos de fé que está ao nosso dispor, ou à nossa disposição. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11, diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos observaram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser Cristo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem de quem? Da fé. Então você vê aqui que Noé, ele aparelha uma arca e por causa da sua atitude, ele condena todo o mundo. Interessante isso, né? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, usa a nossa vida, que o teu nome seja glorificado e que nós sejamos instruídos na tua palavra nesta noite, assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém? A fé, ela tem alguns modos operantes, e você observa aqui que os homens que nós lemos, aí depois vem os patriarcas, Moisés, e entre outros mais, que a Bíblia narra e aponta. Mas nós temos que observar que a fé, ela acaba moldando, formando aquilo que é a sua personalidade espiritual. Ou seja, te leva para um momento de maturidade. E quando nós entendemos isso, nós observamos que a fé, ela vem em dois parâmetros. Quais deles? A fé que está dentro da igreja e a fé que se manifesta fora da igreja.
Então vamos entender o que nós estamos falando então, o que é dentro da igreja. A fé, ela estabelece princípios. Pede para. Está muito barulho lá, está me incomodando. Eu não consigo raciocinar, desenvolver com barulho, né? Vamos entender os princípios então, como é que a fé ela atua dentro e fora da igreja. Primeiro, dentro da igreja, a fé ela estabelece princípios recebidos através da palavra. Então sai uma palavra aqui do altar, essa palavra ela te motiva e você tem o quê? Fé. E através dessa fé você cresce, você desenvolve e se estabelece. A fé dentro da igreja ela forma o seu caráter. E dentro das adversidades que ocorrem, tanto dentro quanto fora da igreja. Porque qual é a nossa maior luta? Lá fora, qual é a luta fora da igreja que você tem? Para você não vir para a igreja e pecar. E qual é a nossa luta dentro da igreja? Para o diabo tentar nos tirar da igreja. Então, quando nós entendemos que, eu até postei uma frase no grupo dos levitas dias atrás, acho que foi 2 dias atrás, porque o que ocorre? Quando você se torna uma pessoa previsível, você é alvo dos mais acertos possíveis, tanto humano quanto espiritual. Se você falar tal coisa, né? Se falar tal coisa para o Zé vai ficar uma onça, vai ficar virado. Eu tinha uma coisa que um dia Deus me repreendeu. Você pode falar qualquer coisa de mim. Eu tenho uma verdade sobre a minha vida. Você pode achar o que você quiser, pega isso como conselho para você. Isso nunca vai me afetar. Eu escuto, eu ouço a crítica, seja ela construtiva, analítica ou destrutiva. Eu analiso, eu processo, e eu vou ver até que ponto existe um fundo de razão. E vida que segue. Agora você virar para mim, falar que eu falei tal coisa e eu não falei, você vai ver eu extremamente irritado. Isso durante muitos anos. Eu já perdi grandes empregos. Eu já perdi grandes posições eclesiásticas. Porque falaram uma coisa que eu não disse. Eu ia para cima. Hoje, Deus me repreendeu e falou assim, eu te justifico. Cala a boca e fica na sua. Pronto, resolveu. A verdade sempre virá à tona. Então eu tenho fé de que Deus vai me justificar. E você também tem que ter fé para isso. Não é? Então, a fé dentro da igreja estabelece princípios, forma o seu caráter nas adversidades dentro da igreja e fora dela, e fortalece mais ainda a sua fé. A fé fora da igreja, o que é a fé fora da igreja? Manifestar o que está dentro de você, naquilo que você crê. O que você crê? Que Cristo é o Senhor da sua vida. E por Ele ser o Senhor da tua vida, Ele comanda a sua vida, Ele direciona a sua vida, Ele faz o que Ele quer com a sua vida. Então a fé fora da igreja, ela é manifesta através, primeiro, do seu caráter, e segundo, como testemunha. Você pode observar, ninguém observa tantas as pessoas quanto observam você, no trabalho, na família, em qualquer parte. Sabem que você é cristão, eles vão te observar e vão ficar te observando para ver se te pega em algum momento, em algum tipo de erro. Porque parece que para muitos, ser cristão é você virar Superman. Você não erra mais, você não discute mais, você nada mais. Você é o alecrim dourado, você é o Superman. Não, você é ser humano. E quanto mais você está perto de Deus, Deus vai te formando mais e mais a sua vida e o seu caráter. Então, esses são os tipos, o conceito mais ou menos do que é a fé. Fé dentro e fora da igreja. Agora, quais são os tipos da fé? Existem 3, eu escolhi, tem alguns, mas as principais: fé comum, fé salvífica e a fé operante. O que é a fé comum?
A fé comum é aquilo que é um assentimento intelectual de uma verdade bíblica ou aceitação dessa verdade. Em outras palavras, a fé natural é aquela confiança ou crença possuída por todos os homens em graus diversos, a qual se fundamenta sobre testemunho material e sobre evidência aparente digna de fé. É insuficiente, entretanto, para satisfazer as necessidades morais, espirituais do homem ou as suas exigências. Então, vamos falar o que é fé comum? Torce por algum time de futebol, né? Então, a fé comum. Está lá o estádio com 40, 50 mil pessoas, com uma fé comum, acreditando que vai dar. Isso não tem nada a ver com a questão espiritual e moral de uma pessoa. A fé comum, eu tenho fé, né? Quem tem carro sabe do que eu estou falando. Você tem fé, você sabe que carro tem combustível. Você tem fé que amanhã você vai ligar a chave e o carro vai pegar. É a fé comum. Você sabe que trabalhando em 30 dias, você vai receber o seu salário. Isso é a fé comum. É a fé comum, que você chega em casa, que você acredita que vai ter janta. Às vezes não, mas tem fé que vai ter janta. Que vai ter janta. É. Você tem fé de que uma venda vai ser fechada. Vai ter fé. É. E quantas vezes eu já vivi situação de uma pessoa contratar um serviço meu, falou amanhã, 7 horas da manhã, na porta da minha casa. E era uma distância enorme. Aí eu tinha que pegar o rodanel para chegar do outro lado. Aí quando eu estava chegando já, porque eu sou assim, irmãos, é 7 horas, 15 para 7 eu estou no local. Aí quando eu chego no local, 6h40, a pessoa, Daniel, tudo bem, tudo bem? Eu falei, e aí, estou aqui te esperando. Eu falei, esqueci de te avisar, não vai dar certo. Ô, irmão. Eu falei, tá, tudo bem. Você está onde? Aí mandei uma foto, na porta da sua casa, desculpa. Então eu tinha fé de que ia rolar o serviço. Não rolou. Esta é a fé com que muitas vezes as pessoas falam assim, Deus, por que não deu certo? Por que o Senhor não me avisou? Porque Deus não se relaciona com a fé comum. A fé comum é aquilo, a crença das coisas diárias. Que amanhã eu saio para trabalhar, eu creio que vai dar tudo certo. E se não der certo? A fé comum não deu certo. Paciência, no dia seguinte virou outro dia. E assim, vida que segue. Esse é o tipo da fé. Portanto, a fé comum é aquela que você encontra, como eu disse, em pessoas de rua, do trabalho, da escola. Essa fé natural recebida por todos. Não a fé natural, preste atenção. A fé natural não provoca mudança espiritual. A fé comum, ela não é capaz de salvar. Você quer ver uma coisa de fé natural com fé operante? Vou orar para Deus. Fé não paga conta. Uma coisa é você estar vivendo um grande aperto e você viver o que diz lá a palavra, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades por Cristo Jesus. Então, a minha fé não paga conta. Deus supre as minhas necessidades. Como é isso então? Agora o Senhor me deu um nó na cabeça. Vou te explicar. Você chega e fala, Senhor, o Senhor permitiu da porta fechar. O Senhor permitiu da enfermidade chegar. Eu consigo ir até aqui. Daqui para frente é o Senhor. Então o Senhor me ajuda. Isso é uma fé operante. Aí Deus vai, move as coisas e te alcança e a vitória vem. E você precisa entender isso, que a fé comum, ela não provoca mundo espiritual. Fé comum é aquilo que você fala, que eu acabei de dizer, trabalha para receber, come para matar fome. Vai no botão interruptor de luz porque sabe que vai acender a luz. Isto é a fé comum. Agora, qual é outro tipo da fé? A fé salvífica. O que é isso? A fé salvadora. Lá em Efésios capítulo 2, versículos de número 8 e 9, diz assim,
porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Essa é a fé experimentada por todos os crentes nascidos de novo. Então, você precisa entender, a fé salvífica. O que é isso? Eu era problemático, viciado, eu era cheio de problemas, cheio de situações. Um dia eu entrei numa igreja, uma palavra me alcançou, eu fui tocado, eu chorei. Na hora do chamamento, que Deus não apela para ninguém, as pessoas usam o termo errado, apelo, agora é a hora Deus não apela, a hora do chamamento para a salvação, a pessoa vem para frente, ela foi tocada, e ela pela fé fala assim, eu te recebo como o único e salvador da minha vida, escreva meu nome no livro da vida. Quando ele desce as águas do batismo, ele está confessando que Cristo morreu na cruz em prol dos seus pecados, e que o batismo é a sepultação do velho homem, e o nascimento de um novo homem. Ele está lá sepultando o seu velho homem, quebrando toda a requisição do pecado, do vício, das portas que foram abertas, de sacrifícios, de consagrações, de entregas, e quando ele desce as águas, quando ele sobe, zerou, resetou a sua vida espiritual. Por quê? Porque ele tem uma fé salvífica, crendo naquilo que João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então o que aconteceu sábado no Arraial foi uma fé, Deus nos salvou pela fé. Porque o milagre aconteceu ou não? Aliás, foi uma fé operante, que eu vou falar já dela. Foi uma fé operante. Vamos lá, parece que o negócio não ia, e não sei o que. Uma hora do Espírito Santo falou assim, sobe para orar um pouquinho? E eu disse, gente, vamos orar. E subi, Senhor, está na tua mão aí. Senhor, o Senhor sabe, está na tua mão. E Deus foi e mandou o recurso, nem a mais, nem a menos. Em cima, aleluia. Amém, por isso? Amém. Então, é isso que você precisa entender. Não se atrenha à fé comum. Fé comum é aquilo que está ligado ao dia a dia. A fé salvífica é aquela que você crê, de João 3,16. Porque ele me amou e ele me alcançou. Amém? E outro tipo de fé é a que nós mais usamos. É a fé operante. Lá em Mateus 8,5, diz assim, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, implorando, vai lá, continua, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo, a este vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Olha que coisa interessante. Ele cria na palavra que saía da boca de Cristo. Ele cria na palavra, e se você crê nesta noite, enquanto eu estou falando aqui, nas tuas necessidades, o Senhor está cuidando para te abençoar. Enquanto eu estou aqui nesta noite, a sua fé operante está alcançando a sua vida para você viver, aleluias, o sobrenatural de Deus em nome de Jesus. A fé operante visa o outro, dizendo, o meu criado jaz em casa. A fé operante é aquela que você sabe, que se você pedir por alguém, alguém vai ser abençoado, e automaticamente você também será abençoado. Eu quero declarar
agora você está aqui nesta noite, porque você tem uma fé. Quem tem orado pela sua casa, pela sua família? O Senhor está dizendo, enquanto você está aqui, eu estou trazendo, aleluia, o resultado da fé operante, aleluia. Aleluia, ele falou assim, o Senhor não precisa nem ir na minha casa, eu não sou nem digno de recebê-lo em casa, mas se o Senhor mandar somente uma palavra, eu vou recebê-lo e o meu criado será curado. Irmãos, falta muito de nós esse ponto, falta muito de nós essa crença, falta muito de nós, aleluia, se nós entendêssemos o que é, eu já disse isso para vocês, eu vou contar novamente essa experiência é uma experiência que me marcou muito, a minha primeira expedição à África. A África é assim, irmãos, você olha para um lado, para o outro, só tem mato. E alguns pontos que você para, tem um dizer assim, está inscrito na língua sena, dialeto, mas sempre tem um tradutor. E o cartaz diz o seguinte, no pedaço de madeira assim, escrito com carvão. Olha, não fique aqui ao anoitecer, porque se você ficar, os animais selvagens poderão te devorar. E a África, e a gente entrou dentro do carro, estava eu, o apóstolo Mauri, pastora Raquel, Priscila, a enfermeira, pastor Luciano e pastor Jacumbri. Então nós estávamos com dois africanos no porta-mala, que eles gostam de viajar no porta-mala. E nós estávamos mais o pessoal do Brasil. E ficou 3 na base. E eu lembro que nós pegamos uma subida assim, e aí do nada sai um africano do mato e olha assim, olhando para o carro, e eu falei, opa, vamos ver o que está acontecendo. E aí nós esquecemos de ver e continuamos. De repente o carro começou a balançar. A roda estava solta, os parafusos. Pois bem, descemos do carro, arrumamos o carro, apertamos o parafuso da roda, e a viagem continuou. Só que Deus estava nos avisando que alguma coisa ia acontecer. E eu lembro que dizia assim, o pastor falou assim, olha, daqui para frente não pega sinal de celular, porque nós vamos descer uma região que não pega. E você vê se do alto aquela savana assim, só aquela estradinha de terra assim. E nós estávamos dentro de um Hilux 94, 4x4 bruta, e não tinha farol, os vidros não fechavam direito, porque era carro da África, lá, mas o motor era bom. E eu lembro que quando nós começamos a descer, o carro parou, desligou. Ai, Jesus. A minha preocupação era as mulheres, minha esposa e a enfermeira. Se sair os caras do mato aqui, vão querer pegá-las, sacrificá-las, porque quando vê um branco na África, eles ficam assim, admirados assim. Muzungos e tal. E aí, ficam, e dá na chave. E eu, como eu tenho um pouquinho de noção de mecânica, diesel, eu falei assim, entrou ar no sistema de injeção do carro. Agora, a porca torceu o rabo. Não tem um mecânico, não tem sinal de internet, a gente só tem Deus. E é uma estrada e de repente vem um caminhão e para. O que aconteceu aí? Acabou. Parou de funcionar. Parou. O cara metia a marcha e ia embora. Viu o segundo caminhão? O que aconteceu aí? Porque se você fala em dinheiro, eles param e resolvem. O que aconteceu aí? Não sei o que. Quebrou o caminhão. E aí o pastor lá africano falou, não sei o que, todo nervoso, já suando. E nós estávamos assim, era mais ou menos entre 12:00 e 2:00. Um sol assim de uns 45 graus. Assim. A água já estava quente. E eu com aquelas botas assim, com aquela roupa grossa, preta. Um calor, irmão, um calor. Aquela sensação de 50, você começa a suar frio. De repente, lá no topo da estrada, vem uma Hilux nova, assim, mas que o poeirão, assim, o cara vinha numa velocidade assim, e atrás veio outro assim, e de repente ele freia, aquela poeirona sobe assim. Aí desce um cara, com uma roupa de indiano,
com um bonezinho de indiano, uma barba bem feita. Ele parece o Thiago Brunet, esse coach aí. Desceu assim, deu um sorriso, e falava português. Tudo bem? Tudo bem. O que aconteceu aí? Falou, olha, o carro não pega. Tem bateria? Tem. Tem bateria reserva também? Tem. Tem diesel? Tem. Dá para entender? E ele quieto. E o interessante desse carro, que você anda na savana, a poeira suja o carro, meia hora. Ele vendo uma velocidade, a poeira cobriu o carro e o carro ficou limpo, assim que tinha tirado dentro do lava-rápido. Aí não sei o que, ele falou na língua dele, desce 2 caras do outro carro e saca do porta-mala um fio de cobre enorme, de 1,5 metro, e encostou um carro no outro. Aí colocou lá, dá na chave, morria. Aí ele falou, calma, fique em paz, vai dar certo. Aí ele foi lá, mexeu lá aqui, o rapaz mexeu daqui, mexeu de lá, e não sei o que, põe de novo o cabo. Aí ele foi e colocou a mão sobre o carro, as 2 mãos assim. E ele falou, dá a partida. Ele deu a partida, o carro pegou. Na hora que pegou, oh, glória a Deus, aleluia, Senhor, Deus é fiel. Lógico, né? Ficar no meio da savana, irmão, você não sabe o que é isso. Você não tem noção do que é isso. E aí, ele olhou para nós assim, agora eu vou acompanhar vocês. E de repente ele começou a andar. Aí eu falei assim, qual é o seu nome? Meu nome é Emanuel. E aí a Raquel ela viu. O carro começou a andar, daqui a pouco desapareceu. Isso é a fé operante. De você estar no lugar que você olha para um lado, você olha para o outro, e fala, e agora? Como é que vai ser? E de repente, porque você confia nele, porque você crê nele, ele viabiliza todas as coisas na sua vida. E a palavra do Senhor para a tua vida nesta noite, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E eu declaro, aleluia, que a fé fora da igreja é o manifesto daquilo que você crê. A fé fora da igreja é o manifesto daquilo que foram as bases que você permitiu serem construídas. A fé fora da igreja é você manifestar o que foi transformado dentro de você. E eu declaro em nome de Jesus Cristo, aleluias, que você precisa entender isso. A fé comum é a fé comum que você trabalha para receber. Essa é a fé comum, essa é a fé comum. A fé salvífica, aquela que você confessa, eu creio no Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Senhor da minha vida, e você, aleluia, está lá, guardado. Agora, a fé operante é aquela que você fala assim, não tem como isso acontecer pelas minhas mãos, não tem como isso acontecer pela mão do juiz, de um advogado, mas eu vou orar e o Deus dos céus vai reverter todas as situações. Oh, aleluia, aleluia. Ter fé com dinheiro na conta é muito fácil, ter fé com saúde é muito fácil, mas quando a dificuldade bate na porta, quando a luta bate na porta, quando vem uma dor bate na porta, aí você vai ter que mostrar na realidade, porque que Deus permite as dificuldades acontecerem em mim, em você, em nós, para nós entendermos qual é o tipo de fé que eu tenho, qual é a fé, aonde ela está, em quem eu tenho crido, porque o nome de Jesus, irmãos, nós temos dito isso várias vezes, e vira e mexe, entra de novo esse assunto, as situações do mundo vão piorar, a crise vai chegar e vai afetar o mundo inteiro, e o que vai nos salvar é a fé, é a fé, é a fé que vai nos guardar no dia mau, é a fé que vai nos transportar de um momento de tribulação para um momento de paz e de certeza de que Deus vai fazer algo poderoso em nome de Jesus Cristo. Então aprenda a ter fé operante, aprenda a ter essa fé operante, como diz lá, creio em Deus Pai, que Jesus Cristo nosso Senhor, Ele nasceu do Espírito Santo. Eu quero declarar sobre a tua vida, que quando você tem essa crença, quando você tem essa fé e uma vida cristã, você começa a viver, põe para mim por gentileza, Romanos 1,17 parte A, Romanos 1,17 parte A,
Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aleluias. O que é uma pessoa desempregada, que antes, quando estava desempregado, ficava desesperado, maluco, e hoje não? É porque a fé moldou a vida dele, e entendendo que a farinha da panela não vai acabar, e nem o azeite da botija, e Deus vai mandar o recurso necessário, mas você não vai ficar em vergonha, e você vai deitar em paz, e vai levantar em paz. Por quê? Porque a sua fé, ela está ligada à sua vida cristã. A sua fé está ligado, aleluia, no manifesto externo. A sua fé está ligado no caráter que foi moldado. A sua fé, ela está voltada àquilo que nós temos o mais precioso. Por que nós estamos na igreja? Por que nós lemos a Bíblia? Por que nós oramos? Por que nós jejuamos? Porque nós estamos nos preparando para morar um dia no céu. A nossa vida é passageira, o momento que nós estamos vivendo é passageiro, tudo isso vai acabar, mas o que vai permanecer é a palavra do Senhor sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Então eu declaro sobre a tua vida nesta noite. Esse dia eu estava em casa, e aí a gente estava assistindo aquela minissérie de Abraão e Sara pela Record. E é coisa interessante, né? Ela não teve fé, se precipitou, e a descendência dela, perdão, e a descendência, ela não teve fé, se antecipou, Deus, por causa do marido, honrou a semente, liberou, meu Deus, liberou uma palavra dizendo: será uma forte nação numerosa no deserto, e deles sairão príncipes. Quem são e quem é a descendência de Ismael? O povo que mora em Dubai, faixa de Gaza. Todo esse povo que praticamente é inimigo de Israel, lá para o lado deles, é descendência de Ismael. Por causa de um homem, da palavra de Deus que estava sobre a vida dele. Diz lá que porque Abraão creu e Deus lhe impôs, imputou por justiça. Olha o que é a fé. Mas a sua esposa, ela se precipitou, como eu disse. Por causa da sua precipitação, Deus honrou a semente. Nasce Ismael. Mas um belo do dia, o Senhor visita a casa dele. E quando ele fala com ele, quando o Senhor fala com ele, ela por detrás da tenda riu. E há uma coisa tão interessante, irmãos. Como eu disse no domingo, eu já estou encerrando. A pior coisa é você tentar racionalizar uma palavra espiritual no momento difícil que não está acontecendo como você deseja. A pior coisa é você achar que Deus não está agindo, te vendo, por aquilo que é uma régua que você está medindo do lado de fora, com a vida de alguém que está dando certo num casamento, no trabalho, na família, no ministério. A pior coisa é você entender, porque nós geralmente somos tendenciosos a julgarmos por não conhecermos o processo da história de alguém que chega onde precisa chegar e aonde chegou. O Senhor está falando para a tua vida. Você tem fé de que Deus vai fazer coisa grande na tua vida? Você tem fé nisso? Por que você tem? Porque você recebeu uma palavra. E a palavra basta. Aquele centurião falou assim: se o Senhor me der simplesmente só uma palavra, eu sei que o negócio vai acontecer, a cura, sobre o meu empregado, sobre o meu criado, melhor dizendo. Nós precisamos entender exatamente isso o quê?
que a nossa fé, ela precisa entender que ela traz. Qual é o conceito fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que ainda você não está vendo. Então, enquanto não materializa, a minha fé está me amadurecendo a depender de Deus, a confiar em Deus, ter esperança em Deus, passar no meio da adversidade, saber ser experimentado. E quando você chega nesse ponto, quando Deus vê que falou assim, olha, eu permiti as nuvens, as chuvas, os trovões, os intempéries da vida, os inimigos, tudo se levantar contra ele, mas ele, olha, na escola da palavra, ele permaneceu firme, ficou firme nos seus fundamentos, ficou firme nos seus critérios, guardou a palavra sobre a vida dele, e por causa disso, eu vou honrá-lo mais do que ele imagina. Eu quero falar uma coisa para a tua vida. Por que nós estamos aqui? Porque nós estamos debaixo de uma palavra, porque nós estamos crendo de uma promessa, e essa promessa vai acontecer, eu não sei quando, mas vai acontecer, aleluia. Irmãos, olha o que Deus falou comigo nesta tarde. Eu falei, sabe por quê? As pessoas têm problemas? Eu falei, não, por uma única razão. Como é que uma pessoa, por isso que eu estou pregando sobre fé, como é que uma pessoa crê que eu um dia irei voltar, se ela não tem fé para que eu vou fazer na casa, na vida dela e no ministério dela? Se você não tem fé na terra, para que Deus cumpra uma palavra, que fé que você tem para entender que Jesus vai voltar para te buscar? Que fé é essa que você tem dizendo que é salvo? A nossa manifestação daquilo que é a esperança de um futuro por vir, do céu, da eternidade, nós temos essa certeza nas práticas diárias, na salvação, que se pratica com uma fé manifesta, com obras, crendo. A fé por obras ninguém salva, mas as tuas obras manifestam onde você está com a sua fé. Então como é que você crê que Jesus vai vir te buscar, se naquilo que Ele te falou aqui na terra, você está lá titubeando, duvidando que Deus pode fazer? Será? E eu aprendi uma coisa com esse casal, Abraão e Sara. O que você aprendeu? Eu vou te falar. Que dependente das razões humanas, independente do relógio cronológico humano, eu sei, se Deus falou, Deus não fala dependendo do relógio, Deus não fala dependendo da minha condição física humana, Deus não depende nada disso, Ele só depende da minha obediência. Se eu obedecer, o milagre vai acontecer em nome de Jesus Cristo. Então por isso que nós falamos no domingo, ande com gente de guerra, ou seja, não é gente que fica guerreando com você, gente de guerra, que está acostumada a ser processada, que está acostumada a ser provada, e chega onde precisa chegar. Deus está dizendo, se você é provado, você precisa ser mais provado ainda, porque Deus precisa de um povo provado, Deus precisa de um povo aprovado também. Então nesta noite eu encerro dizendo para você essas palavras. Primeiro, independente do que ocorra e o que aconteça, aprenda a ter uma fé operante. Aleluia, aprenda. Você está aqui pela fé operante. Você ora, ontem nós estivemos aqui com pouca gente orando, mas nós estamos aqui com fé operante, orando, e a nossa fé exercitando de forma operante. Recebo hoje o testemunho da Márcia, o tumor estava de quantos centímetros? 5 centímetros? E foi reduzido para? Ela foi achado, detectado um tumor desse tamanho, vamos dizer assim, você entende? Desse tamanho, ou melhor, desse tamanho, você entender a proporção, desse tamanho, 5 centímetros. Nós oramos, ela falou, vou fazer a biópsia, vou fazer um monte de exame, a igreja esteja orando, por favor, orem por mim, eu preciso que vocês orem por mim, por favor, orem por mim, de um tumor que foi achado, que achava que era maligno. O laudo sai, não era maligno, é benigno. Oh glória! De algo que era 5 centímetros, foi para 3 milímetros. E isso é fé operante.
é entender que nós não paramos nos diagnósticos. A medicina tem a obrigação de dar um parecer, mas a última palavra vem do Senhor, aleluia. E eu declaro sobre a tua vida a última palavra de Deus, aleluia. Confia, creia, persevera, mantém-se firme, inabalável, porque ainda, aleluias, que possa haver adversidades, tudo vai acabar bem na sua vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Tudo vai acabar bem. Eu declaro isso, fala, tudo vai acabar bem. Amém? Então, aleluias, a fé comum você já sabe. A fé, aleluias, a outra fé que nós falamos, a fé salvífica, é aquela que você confessa todos os dias. Como? Levanta de manhã, entrega a sua vida para o Senhor. Todos os dias confessa que Ele é o Senhor da tua vida. E a fé operante, aleluia, é a fé operante, aquela que você fala, eu não sei como, mas Deus pode fazer. Aleluias. Eu te abençoo com esta palavra em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé que eu quero orar por você, declarar a bênção da fé sobre a tua vida. Lá, o texto da Bíblia fala assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aleluias. Você precisa aprender a batalhar pela sua fé. Você precisa aprender a alimentar. E a fé ela é alimentada com a leitura da palavra. Se você não lê a palavra de Deus, você não vai gerar fé. O que gera fé, a Bíblia fala assim, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Isso nos salva, isso nos muda, isso nos transforma. E você precisa entender isso na sua vida. Levante a sua mão, aleluia, e começa a pedir para Deus te dar um batismo de fé. Fala para Deus, Deus me dá mais fé. Fala para Deus te acrescentar fé se você não tem. Fala para Deus que você quer aprender a ter fé. Pai, em nome de Jesus nós oramos agora. Ó Pai, declaramos a graça e a bênção. Ó Deus, e o batismo de fé, o dom da fé sobre a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quantas vezes, quantos meses aqui nesta casa, nós víamos que não tinha como, precisavas exatamente do teu braço, do teu milagre e da fé, e ó Senhor, e através da fé que nós cremos em Ti, o Senhor agiu, o Senhor realizou. Quantas vezes isso aqui nessa igreja, em outros lugares da nossa vida do dia a dia, quantas vezes o Senhor entrou, quantas vezes o Senhor providenciou, quantas vezes o Senhor salvou, quantas vezes o Senhor deu escape, quantas vezes o Senhor, aleluia, entrou com providência, quantas vezes o Senhor bradou com a vitória, com o milagre, quantas vezes, Senhor, todos que estão aqui viveram uma bênção de Deus, pelo menos uma esse ano. Quantos? Todos estão aqui, ó Pai, muitos, todos podem dizer muito obrigado, Senhor. Por quê? Porque isso é resultado de uma fé. Ensina-os, ó Deus, e revela-os, ó Pai, aleluia, o que é o benefício da fé sobre a vida deles. Nós abençoamos os teus filhos, nós declaramos a bênção sobre cada um deles. Pai, nos ensina a caminharmos, ó Deus, entendemos, melhor dizendo, o que é a fé. O que é a fé, Senhor? A dependência, a crença, ó Deus, aleluia, a confissão, a operacionalizar da fé. Pai, tira a incredulidade do nosso meio, tira, ó Deus, a dúvida do nosso meio, tira, ó Deus, a mornidão, a falta de entendimento. Dá fé ao teu povo, dá fé aos teus filhos, fé no trabalho para um trabalho melhor, fé na vida familiar para viver melhor com a família, fé, aleluia, no trabalho, em todas as áreas para crescer e progredir, fé em todas as áreas para crescer e se multiplicar. Em nome de Jesus nós temos fé de que o Senhor está mudando a nossa história. Nós temos fé, Pai, aleluia, oh Deus, de que o Senhor está escrevendo uma nova história. Nós cumprimos, ó Pai, nós declaramos, ó Deus, que o teu senhorio está sobre nós. Ó Deus, aleluia, quando nós cumprimos a tua palavra, o Senhor cumpre
cumpre os teus princípios. Então, Senhor, nos ensina a cumprirmos, a obedecermos a tua palavra, para que os teus princípios sejam legítimos em nós, e todos vejam que o Senhor está conosco, e que o Senhor age por nós. Eu oro pela tua igreja, eu oro pelos teus filhos, eu declaro a tua bênção, a tua vitória, em nome de Jesus. Batiza a tua igreja com fé, batiza a tua igreja com essas experiências, ó Pai, de que o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos pelo milagre da vida da Márcia, nós te louvamos pelo milagre de quantos que estão aqui conosco também, que têm vivido milagres, e mais curas. Abençoa, ó Deus, faça a tua obra, continua curando, continua fazendo, porque esta casa é uma casa que tem fé, e crê que o Senhor irá fazer muito mais. Nós oramos, abençoamos o teu povo, e declaramos a tua vitória, em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém, em nome de Jesus. Aleluia, aplauda ao Senhor, amém, glórias a Deus, amém, em nome de Jesus. Essa casa está aberta, porque nós temos fé, de que é Ele que nos sustenta, amém. E você, debaixo dessa palavra, você precisa de um milagre financeiro, você precisa de uma porta de emprego, você precisa de uma realização de milagre, eu não sei, tudo que está fora do teu alcance, e que está no alcance de Deus, a tua semente também, ela é protagonista de Deus agir a seu favor. Então pega em sua mão esse envelope, e coloca a sua oferta, que eu quero orar por você, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, é tanto testemunho. Eu lembro depois que mais à frente o carro caiu a roda, e aí aparece um mecânico lá, e aí ele arruma o carro, tá? Como é que é seu nome? Aí ele fala assim: meu nome é Davi, que destruiu Golias. Eu falei: o primeiro é o Manuel, o segundo é o Davi. E Deus tem sido tão bom conosco, irmãos. Deus tem feito tantas coisas na nossa vida, na sua vida. E eu acho que a oferta é simplesmente só uma vírgula, uma frase, uma letra de uma história que Deus está construindo na tua vida. Então levante esse envelope alto, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu consagro o dízimo de quem dizima, oferta de quem oferta, o voto de quem está cumprindo e está fazendo. Pai, que o Senhor prospere as mãos de cada um deles, que o teu nome seja glorificado, que o teu Espírito Santo faça a tua obra. Nós consagramos a ti, Senhor, o dízimo e oferta na tua casa, declaramos a tua bênção, a tua unção, prospera as mãos de quem dá, prospera, Senhor, aleluia, a vida de quem está, ó Deus, colocando a semente, que essa semente produza 30, 60 e a 100 por um. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, o poder não está no dinheiro, mas o poder está na semente. A semente, ela multiplica, a semente, ela triplica, a semente quadruplica, a semente traz o crescimento. Ó Pai, então, traz o crescimento na vida do teu povo. Nós consagramos a ti, declaramos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Pode sair do seu lugar e coloca a sua oferta. Se você tem no envelope, traga aqui. Se tem pelo QR Code, o Pix da igreja, você pode fazer em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Domingo, a nossa celebração da família. E é um tempo de Deus muito especial para nós, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se você está precisando, aqui tem um aviso, se você está precisando de visita no seu lar, se você tem alguém que está precisando da sua casa, visita no hospital, se você está precisando ou alguém que precisa e que você confia de aconselhamento, se você está precisando de oração, nós temos todos esses mecanismos para você ser abençoado. Amém? Amém, irmãos? Então procure um dos nossos oficiais da igreja e fale: olha, eu preciso de visita na minha casa, eu preciso de uma campanha no meu lar, eu preciso de uma visita de um ente querido no hospital, eu preciso de um aconselhamento, eu preciso de um pedido de oração. Procure e com certeza você será cuidado e amparado. Amém? Levante sua mão para o alto e diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel.
Que a graça e o amor de Jesus, a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre você. Que Ele te abençoe, te guarde, te leve em paz, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém? Tchau, vai com Deus. Paz.